Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um podcast apresentando o esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Desde já agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva a realizar esta obra maravilhosa de ensino. Por isso, eu peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, esteja conhecendo o nosso canal neste momento, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus, como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional e também perguntas diárias para testar seus conhecimentos na palavra do Senhor. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: Criando Filhos Saudáveis. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, revelar a normalidade da família de Jesus. Segundo objetivo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E terceiro objetivo, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe que faremos encontra-se em Lucas, capítulo 2, faremos a leitura do verso 40 e depois do verso 42 a 52. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os pastores e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência em respostas. E quando o viram, maravilhados, disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Faremos a leitura da introdução da revista. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Primeiro ponto, uma família normal. Faremos um comentário geral dos tópicos relacionados a esse ponto. Tópico 1, dados gerais da família. Segundo tópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. A relação de Jesus com sua família terrena. É um aspecto importante compreender a humanidade de Jesus e como ele interagia no contexto familiar. Jesus cresceu em uma cultura judaica, onde a família tinha um papel central na vida e na educação dos filhos.
José desempenhou um papel essencial na criação de Jesus, ensinando-lhe o ofício de carpinteiro e provendo cuidado e proteção. Maria foi a mãe biológica de Jesus e desempenhou um papel significativo em sua formação espiritual e emocional. Maria e outros membros da família de Jesus estiveram presentes e apoiaram durante seu ministério público, como visto em eventos como o casamento em Caná da Galileia, registrado em João capítulo 2, do verso 1 a 12. Jesus, sendo completamente Deus e completamente humano, valorizava e respeitava sua família terrena. A dinâmica familiar de Jesus nos inspira a cultivar relacionamentos amorosos e respeitosos em nossas próprias famílias. A obediência e o respeito de Jesus por seus pais terrenos nos ensinam a importância desses valores na nossa própria vida. A família de Jesus forneceu um ambiente propício para seu crescimento e preparação para o seu ministério. Os pais de Jesus eram da descendência de Davi e tiveram outros filhos além de Jesus. A Bíblia destaca em Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Embora os pais soubessem que Jesus era o escolhido, não o tratavam acima dos demais irmãos. Não havia favoritismo, era uma família comum daquela época, da forma como foi criado. Seus irmãos não viam Jesus como um Messias. Só depois de sua ressurreição compreenderam a sua missão. Segundo ponto, o modo de criação de Jesus. Faremos também um comentário geral relacionados aos tópicos deste ponto. Primeiro tópico, Jesus, o Filho especial. Segundo tópico, a infância de Jesus. Terceiro tópico, a adolescência de Jesus. E quarto tópico, a juventude de Jesus. José aceita ser pai adotivo. José tinha todos os motivos para duvidar de sua noiva e pela lei poderia repudiar sua noiva com penas severas, mas em sonho lhe foi revelado do que se tratava aquela gestão. José era um homem temente a Deus. A presença do anjo foi algo tremendo em sua vida, não restando dúvidas sobre o que acontecera com sua noiva. A palavra nos diz em Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. A infância, adolescência e juventude de Jesus. O recém-nascido precisou fugir para não ser morto. Nasceu em Belém, sendo visitado pelos reis magos que reconheceram Jesus como o rei dos judeus e o adoraram. Após o retorno do Egito, Jesus cresce em sabedoria e graça na companhia de seus pais. O desenvolvimento físico, emocional e espiritual de Jesus, poucos detalhes são fornecidos sobre esse período, mas presume-se que Jesus tenha passado por um desenvolvimento humano normal. Jesus cresceu tanto fisicamente quanto intelectualmente, praticava as tradições e festividades judaicas, pois sua família observava as práticas religiosas judaicas, incluindo a celebração das festas e peregrinações ao templo, também o estudo da Torá e a compreensão das Escrituras. Jesus mostra um conhecimento profundo das escrituras judaicas quando discute com os mestres no templo aos 12 anos de idade. Jesus aprende o ofício de carpinteiro com José e adquire habilidades práticas. Com a idade de 30 anos, inicia o seu ministério após ser batizado por João Batista. Então reuniu os seus discípulos. Terceiro ponto, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Também faremos um comentário geral relacionado aos tópicos deste ponto. Primeiro tópico, Jesus crescia em sabedoria. Segundo tópico, Jesus crescia em estatura. Terceiro tópico, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens.
E quarto tópico, lições importantes. O que significa quando se diz que uma criança cresceu em sabedoria, estatura e graça espiritual? Geralmente está se referindo ao desenvolvimento equilibrado da pessoa em diferentes aspectos de sua vida. Primeiro, sabedoria. O crescimento em sabedoria se refere ao desenvolvimento intelectual e mental da criança. Isso inclui aquisição de conhecimento, compreensão, discernimento e habilidades cognitivas. Segundo, estatura. O crescimento em estatura se refere ao desenvolvimento físico e corporal da criança. Isso inclui o aumento da altura, força muscular, coordenação motora e desenvolvimento geral do corpo. E terceiro, graça espiritual. O crescimento em graça espiritual se refere ao desenvolvimento da vida espiritual da criança. Isso envolve a construção de um relacionamento com Deus, a compreensão dos princípios espirituais, a prática de valores morais e éticos e a expressão de amor e compaixão pelos outros. Esses três aspectos, sabedoria, estatura e graça espiritual, estão interconectadas e refletem o crescimento completo e saudável de uma pessoa em diferentes dimensões de sua vida, intelectual, física e espiritual. A palavra nos diz em Lucas capítulo 2, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus se desenvolveu plenamente e harmoniosamente como ser humano, tanto no nível humano quanto espiritual. Como deve ser a educação de uma criança com base no desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual? A educação de uma criança é um processo abrangente. Vejamos a descrição destes aspectos. Primeiro, desenvolvimento emocional. A educação de uma criança no aspecto emocional visa ajudá-la a reconhecer, entender e lidar com as próprias emoções e as emoções dos outros. Além disso, é importante proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, onde a criança se sinta amada, valorizada e apoiada emocionalmente. Segundo, desenvolvimento social. O desenvolvimento social está relacionado à capacidade da criança de interagir e se relacionar com os outros de maneira saudável e construtiva. Também é importante cultivar valores como empatia, respeito, tolerância e compreensão para promover relacionamentos positivos e construir amizades saudáveis. E terceiro, desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual refere-se à dimensão interna e transcendental da criança, que envolve sua conexão com valores, crenças e princípios que transcendem a dimensão material. Isso pode ser desenvolvido por meio da educação religiosa, se a família seguir uma tradição religiosa específica. A educação espiritual inclui a discussão de temas morais, éticos, a reflexão sobre questões existenciais, a prática de valores positivos e a promoção do crescimento interior e da busca de um sentido mais profundo em sua vida. A família de Jesus teve um papel fundamental em todos esses aspectos, sendo um grande exemplo para todas as famílias cristãs. A palavra de Deus nos diz em Salmo, capítulo 127, versículo 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então, aproveite estes exemplos e comece a cultivar uma família saudável com a sua família. Não fique somente olhando para a família do outro, mas promova todos esses aspectos dentro da sua própria família. Seguindo o exemplo de Jesus, você que é filho, siga o exemplo de Jesus. Você que é pai, você que é mãe, siga os exemplos desta família de Jesus. Que Deus te abençoe. Faremos agora a leitura da conclusão da revista. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos.
A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Estamos caminhando para o final desse trimestre. E eu tenho certeza que em breve estaremos começando mais um trimestre maravilhoso com estudos maravilhosos da Palavra do Senhor. Deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba Comunidade do canal para você baixar de graça o subsídio da aula que vai te ajudar nos seus estudos. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições e até mesmo pela disponibilidade do material. Por isso, disponibilizamos este subsídio para você em PDF, para você não perder os temas e aproveitar ao máximo todas as informações que estão sendo passadas. Então aproveite esta oportunidade, é de graça. E mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Deixe também o seu comentário, o seu amém. Eu quero te conhecer. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a última lição desse trimestre, a lição de número 13, com o título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia.